Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas, com todos os olhos postos na necessária consolidação orçamental. São muitas as vozes que defendem que não há caminho possível com esta política, que designam de recessiva. Emanuel Augusto dos Santos, economista, secretário de Estado adjunto e do Orçamento entre 2005 e 2011, acaba de lançar o livro Sem Crescimento não há consolidação orçamental, um argumento para juntarmos nesta Comissão Executiva o autor, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e também o deputado Adolfo Mesquita Nunes, do CDS-PP. Eu agradeço aos três a vossa presença nesta Comissão Executiva, com também a proposta de uma leitura, Sem Crescimento não há consolidação orçamental, este livro das edições Sílabo, que tanto quanto sei já vai na segunda edição. Não é segunda assim? Tiragem, na segunda tiragem. Do ponto de vista técnico, é uma tiragem, não. Muito não é bem. uma nova edição. Em termos práticos significa o mesmo, porque os livros já se venderam, mas calculo que, obviamente, o tema esteja também a despertar bastante interesse. Começo por lhe perguntar, esteve 6 anos à frente da Secretaria de Estado, foi muitas vezes uma voz isolada naquilo que era o tema da consolidação das finanças públicas. Sentiu-se realmente isolado neste tema na altura? Não sabia que tinha a percepção de que eu tinha esse sentimento de isolamento no governo anterior. Antes, pelo contrário, eu penso que se criou também essa ideia que, na minha opinião, não corresponde à realidade. O primeiro governo que eu fiz parte, portanto, o 17º Governo Constitucional, tinha no seu programa, e o governo que se seguiu, portanto, o 18º também, como uma das prioridades da política económica, a consolidação das nossas finanças públicas. E, aliás, nós fizemos bastante, e eu procuro ilustrar com dados no meu livro, pela consolidação das finanças públicas no nosso país. Portanto, eu tive sempre, com o ministro Teixeira dos Santos, uma perfeita sintonia para levar a cabo o saneamento das nossas finanças públicas. E eu faço questão de apresentar no livro uma ilustração dos dados, ou seja, nós em 2005 fizemos um programa de estabilidade e crescimento. E devo dizer isto sem qualquer paixão, porque o primeiro programa de estabilidade e crescimento foi feito pelo ministro anterior, que, como sabem, esteve apenas no cargo 4 meses. E é curioso, e gostava de vincar bastante esta questão, as metas que se traçaram em 2005 para os anos de 2006, 2007 e 2008 foram todas, em termos de déficit e de dívida pública, cumpridas. Reparem, aqui não há qualquer ilusão, ao contrário das críticas políticas, porque os números são do Eurostat e foram tornados públicos nas chamadas press release. Eu tenho um gráfico, ou melhor, um quadro no meu livro, onde ilustro as previsões que foram feitas em 2005 para os anos subsequentes. Eu quero dizer com isto que não é verdade que Portugal nunca tenha cumprido as metas a que se propôs. Portugal, neste período de 3 anos, cumpriu a meta do déficit e cumpriu a meta da dívida. Isto está documentado pelas autoridades estatísticas. Este ponto é muito importante porque há muitos comentadores que não usam os dados oficiais do Eurostat e do Instituto Nacional de Estatística. E, portanto, convém olhar para esses números e convém fazer uma avaliação à luz desses dados e não apenas uma crítica, do ponto de vista de uma crítica política superficial. Portanto, eu não me senti isolado porque o meu propósito era de ajudar o país a consolidar as finanças públicas e, pelo menos, antes da crise internacional, da grande recessão económica, nós fizemos bastantes progressos. É pena que esses progressos não tenham agora a continuidade que, na minha opinião, poderiam ter tido. Nós estamos a ter agora os piores anos, não só de crescimento económico. Na história da democracia nunca houve 3 anos consecutivos de crescimento negativo do PIB e isso tem reflexos tremendos na consolidação orçamental. Muito bem, já vamos analisar nós não conseguimos esses pontos em maior pormenor. Muito obrigado. Rui Leão Martinho, quando olhamos para a economia nos últimos 30 anos, este livro apresenta-nos também dados, enfim, séries mais longas do que a espuma dos dias. De facto, verificamos que nunca Portugal conseguiu, de facto, consolidar as suas contas. Houve sempre déficits orçamentais, o que provocou, obviamente, um aumento da dívida
um aumento daquilo que é uma mochila que todos os anos temos que carregar no ano seguinte. Pois é verdade, isso reflete-se praticamente nos últimos 30 anos, eu diria até um pouco mais. Nós temos tido consecutivamente dificuldade em fazer anualmente o nosso orçamento sem ter déficits que depois levam, efetivamente, pelo seu volume, a que contraiamos dívidas de que, ao longo dos anos, vão pesando nas nossas finanças públicas e privadas também. Mas, de qualquer forma, o que eu penso é que nós, várias vezes, tal como disse agora o Dr. Emanuel dos Santos, estivemos a cumprir metas previamente definidas, mas como não fizemos ao lado as reformas necessárias, as tais reformas que o governo do professor Bota Pinto já anunciava como reformas estruturais, estamos hoje com uma situação que é esta que temos, que é com o memorando de entendimento que assinamos, que estamos a cumprir, que estamos a tentar efetivamente levar até ao fim com austeridade, com restrições, mas com o mesmo problema. Temos que fazer reformas. E, portanto, se não as fizermos, diria como a doutora Teresa Terminacian disse no fim da segunda intervenção do FMI, os portugueses conseguem cumprir programas de austeridade, com dificuldade, com sofrimento, fazem-no, mas não fazem reformas. E, portanto, não há depois sustentabilidade nas posições de equilíbrio que conseguem readquirir. Ora, em 30 anos, essas reformas foram ficando pelo caminho, ou foram parciais, ou foram feitas por um governo e desfeitas pelo seguinte. E, portanto, neste momento, eu penso que o que os portugueses querem é que os partidos que têm responsabilidades governamentais conseguissem entender-se e fazer um tal level playing field, uma tal plataforma de entendimento em que durante um período longo, por exemplo, de 10 anos, determinado tipo de reformas do que diz respeito ao Estado, seriam tomadas as decisões, seriam acatadas efetivamente aquilo que se disse para na prática se fazer e não havia ruptura naquilo que efetivamente fosse combinado e pensado. Adolfo, quando olhamos para aquilo que tem sido estes últimos tempos de consolidação orçamental, praticamente toda a gente parece-me estar de acordo no necessário esforço que é preciso fazer, mas depois praticamente toda a gente não concorda com o esforço que lhe toca a si próprio ou àquilo que é as suas instituições. Como é que se consegue cortar na despesa, equilibrar as contas, quando praticamente toda a gente não consegue encontrar um ponto comum de encontro nesse esforço, que obviamente é importante? Bom dia. Identifico o problema do endividamento e para as pessoas perceberem que quando nós temos déficit temos que recorrer à dívida e é por isso que o endividamento é um problema relacionado com a questão do déficit. E o nosso déficit é crónico. Eu sei que podemos tentar analisar vários períodos de tempo e tentar encontrar explicações para um melhor comportamento ou um pior comportamento em determinados períodos de 2 ou 3 anos, mas a verdade é que, olhando para a história da nossa democracia, o déficit é crónico, o endividamento foi sempre a subir e o crescimento dos últimos 10 anos, mesmo em tempo antes de crise, nunca foi um crescimento sustentado, foi sempre um crescimento, enfim, comparado com a média europeia, sobretudo extraordinariamente alavancado. E, portanto, temos, de facto, um problema de endividamento. O problema de endividamento só se pode resolver ou gastando menos para termos que pedir menos, ou arranjando outras fontes de receita para conseguir suprir as nossas necessidades. E, portanto, é evidente que ou vamos por mais impostos ou vamos com redução da despesa. A discussão que hoje se tem é que há no debate político, ou no debate público, quem não queira mais impostos, algo que eu percebo perfeitamente em saúde, mas também não queira cortar na despesa. Porque, de um lado, diz que o aumento de impostos tem efeitos recessivos na economia, o que é verdade, do outro lado, diz que o corte súbito da despesa tem efeitos recessivos na economia, o que também poderá ser verdade. Bom, mas a verdade é que os políticos têm que decidir. Quem está no governo tem que decidir, tem que escolher um dos caminhos. Podemos sempre dizer que a política europeia deveria ser outra. E podemos trabalhar no plano europeu para melhorar a política. Mas enquanto ela não for alterada, o governo que cá está tem que decidir alguma coisa. Não pode estar a viver em suspenso dessa decisão. Portanto, nós não podemos estar à espera do melhor dos mundos. Eu percebo e concordo que sem crescimento não há consolidação orçamental, mas, entretanto, enquanto o crescimento não chega, enquanto não se criam condições para o crescimento, há que trabalhar na consolidação orçamental. Onde é que me parece que a discussão em Portugal pode estar um pouco deslocada, mesmo quando hoje se fala na redução da despesa? E que tem que ver com o cumprimento do programa de memorando. Eu penso que o programa o memorando de entendimento favorece uma política de cumprimento nominal dos objetivos que lá estão previstos. Ou seja, tentar cumprir e atingir aqueles limites de déficit. Como nós não podemos aumentar a despesa, porque não podemos endividar-nos mais e temos que reduzir o déficit, o nosso objetivo é encontrar medidas que consigam reduzir o déficit sem aumentar a despesa.
Acontece que grande parte das medidas estruturais para reduzir a despesa geram despesa no imediato. Eu dou-lhe um exemplo. Se quisermos criar um programa de rescisões amigáveis na função pública, vamos ficar com menos funcionários públicos para o nosso futuro e, portanto, vamos gastar menos, mas precisamos de dinheiro adicional nos primeiros tempos para pagar as rescisões amigáveis. Ora, se nós não tivermos uma linha para isto, nós vamos prescindir de uma medida estrutural de redução da despesa em nome do cumprimento nominal. Ou extinções de empresas públicas. Se quiser extinguir uma empresa pública, não estou aqui a sugerir nenhuma em particular, mas se quiser extinguir uma empresa pública, precisa de dinheiro para isso. E, portanto, parece-me que o ideal seria, de um primeiro ponto, encontrar os caminhos da redução estrutural da despesa, daquela que nós reduzimos e ela fica, de facto, reduzida nos próximos tempos. E depois, então, entrar em consenso interno e externo sobre a forma de financiar essa redução da despesa. Só deixar claro um ponto. Quando hoje em dia se fala no debate político entre aumentar impostos e cortar na despesa, gera-se um bocadinho a ilusão de que quem defende cortar na despesa, e é de facto o meu caso, está a defender qualquer coisa de indolor ou qualquer coisa que vai menos à vida das pessoas. E eu penso que não quer desmistificar isso. Cortar na despesa é cortar, seja em que área for, e não precisamos de ir às áreas sociais, interfere sempre com a vida das pessoas. E, portanto, eu gostava de deixar claro que não existe uma espécie de o caminho bom sem dor e o caminho dos impostos que é o mau e cheio de dor na vida das pessoas, porque, infelizmente, não há soluções indolores. Ao longo desta hora vamos percorrer estas décadas das finanças públicas para percebermos um pouco o ponto onde estamos, mas há um ponto que me parece particularmente interessante no seu livro, que é retratar que ao longo de 30 anos houve várias hipóteses para Portugal fazer essa consolidação, desde logo em 85, quando entramos na então CE, depois nos anos 90, quando aderimos à moeda única, mas nenhuma das vezes foi aproveitada, nenhuma dessas situações foi aproveitada verdadeiramente para conseguir equilibrar as finanças públicas. Porquê? Bom, eu, em primeiro lugar, gostava de fazer um pequeno comentário relativamente à visão que foi apresentada aqui do meu lado esquerdo sobre, eu peço desculpa, sobre o facto de não haver alternativa entre aumento de impostos e corte na despesa. De facto, há uma alternativa e é essa que eu defendo no livro e que está no título, que é o crescimento económico. Os portugueses sabem que 2010, que é o ano a seguir à grande recessão, em que o PIB em Portugal diminuiu 2,9%, o PIB cresceu 1,4%. Quase toda a gente passa por cima desse facto que é importante. O que eu acho é que se nós mantivéssemos um crescimento, mesmo de 1,4%, que não é nada robusto, é que teríamos tido dias melhores em 2011 e em 2012. O que é que eu quero dizer com isto? Que não precisaríamos de aumentar tanto os impostos ou de cortar tanta despesa, porque o PIB, o crescimento em si mesmo, é a chave para resolver o problema da consolidação orçamental. E se nós não olharmos para isso, nós vamos ter este problema pela frente durante muitos anos. Agora, voltando à sua pergunta. Eu aproveitava ainda essa questão e, obviamente, vamos seguindo o caminho que vocês, obviamente, forem percorrendo, obviamente, mas relativamente à questão de manter o PIB a crescer, basicamente, nós podemos pensar em aguentar o crescimento do PIB com procura interna, com investimento público, com exportações. Ora, quando o investimento público tem necessariamente de cair, quando a procura interna tem, obviamente, por razões óbvias, cair, quando as exportações não conseguem acelerar ao ritmo suficiente para compensar os outros dois motores, como é que era possível manter o crescimento do PIB nesses valores que hoje parecem fantásticos, 1,4%? Ora bem, eu gostava de... É um dos meus gráficos favoritos nesta conjuntura, que é a evolução da formação bruta de capital fixo, ou seja, do investimento, não é do investimento público, é de toda a economia. Eu gostava que os seus telespectadores olhassem bem para a evolução do nosso investimento, do investimento em toda a economia nos últimos 11 anos. E é notório que nos últimos 11 anos há apenas um ano, que é o ano 2007, em que o investimento tem um crescimento. Estamos a falar deste ano aqui, 2007. 2007, um valor positivo. Eu pergunto a qualquer economista, numa economia onde o investimento
nos últimos 11 anos só cresce num ano, como é que é possível ter crescimento? Crescimento sustentado como nós defendemos. Agora eu pergunto, a culpa é do Estado? A culpa é de quem? De não haver investimento na economia. Repara, não é investimento, porque no investimento, naquele gráfico, está incluído o investimento privado e o investimento público. Portanto, eu não estou a culpar ninguém. O que eu estou a chamar é tentar chamar as pessoas à razão. Ou seja, quando nós todos falamos da falta de competitividade, da falta de produtividade da nossa economia, e há setores que culpam o Estado por tudo o que aconteceu. O que eu acho é que há aqui uma necessidade de fazer uma reflexão coletiva dos agentes económicos, dos empresários, dos trabalhadores, do próprio Estado e refletir sobre estes dados macroeconómicos. Eu acho que há um problema, há um déficit de pensamento económico entre os nossos economistas. Eu estou a olhar para o Sr. Bastonar, porque é uma oportunidade para o este facto que eu estou a levantar da ausência de investimento na economia, não é de investimento público, porque esse nós estamos proibidos, os economistas institucionais da União Europeia estão proibidos de falar em investimento público. Não faço comentários sobre isso. Todavia, eu estou a falar no investimento global da economia. Não é possível crescimento, e eu aprendi isso nos bancos da escola, não temos crescimento económico se não houver investimento. O investimento acrescenta a capacidade produtiva de uma economia. E, portanto, eu responsabilizo aqui também, naturalmente, os agentes, os nossos investidores, que são não só financeiros, mas empresários, que provavelmente preferiram investir noutro local e que não no seu país. Isto pode ser um problema também de incentivos e de desenho da política fiscal e da política orçamental, que não dá o enquadramento favorável a que os investidores portugueses e estrangeiros investam em Portugal. Isto é uma mensagem muito clara para o atual governo, para que repense, de facto, a política fiscal. Não se atrai investimento aumentando impostos. Isso é contraproducente, como todos nós sabemos. E é facto que o investimento para o próximo ano está no Orçamento do Estado, prevê uma queda de 4,2%, mas o último barra do gráfico mostra que o Banco de Portugal prevê uma queda de 10% do investimento. Por este caminho, não iremos lá. Portanto, nós temos que resolver este problema. Rui Lamartinho, obviamente que os empresários procuram aquilo que são as geografias mais favoráveis. Exatamente. Nós estamos com essa quebra já há bastantes anos. Pelo menos este século todo assim tem sucedido. Agora vejamos. Havia uma orientação até há poucos anos de investimento público, de investir grandes obras de investimento público. Mas os privados tiveram que encontrar caminhos relativamente a questões como a questão da internacionalização, porque os grupos que efetivamente podem investir mais foram procurar outras geografias. São os países de língua portuguesa, são outros destinos para onde se reorientou, digamos assim, o crescimento e a formação da riqueza. E, além disso, em Portugal, nós temos tido um problema muito grave e que temos agora também várias vezes os economistas, os empresários, as confederações sugerido a quem governa, que é nós temos que ter estabilidade fiscal, com um quadro fiscal bastante amigável, estabilidade em termos laborais e estabilidade em termos gerais do país, começando mesmo nos licenciamentos fáceis, depois na questão, repetindo, de um quadro fiscal que todos compreendam e que seja dito aos investidores e aos empresários que é estável durante um período longo. Tudo isto levará, com certeza, a trazer mais investimento para Portugal. E nós precisamos. Mas vejamos que qualquer média empresa ou grande empresa tem hoje como horizonte com a globalização o mundo inteiro. E é por isso que nós temos desde as pequenas empresas de software até aos grandes grupos como a EDP, que estão espalhados pelo mundo. Portanto, o investimento aqui, em termos privados, efetivamente é preocupante, porque os empresários há muito que deixaram de investir em Portugal de forma a que este gráfico tenha outra configuração. Agora, há também que acompanhar isto com a questão da globalização, com a questão da internacionalização e com a questão de falta de estabilidade em Portugal, de regras no que diz respeito à parte fiscal, parte laboral, enquadramento em geral, para que os empresários e os investidores se sintam confortados a investir neste país para um período longo.
e não efetivamente para investir e desinvestir 2 ou 3 anos depois. Mas é uma situação que pode ser remediada a partir de agora. E, portanto, podem-se tomar medidas no aspecto fiscal, no aspecto laboral, no aspecto do enquadramento para que os investidores fiquem mais em Portugal e, sobretudo, aliciemos novos investidores, porque nós precisamos de novas empresas. Adolfo Mesquita Nunes, há pouco estávamos a falar da questão de Portugal ter perdido várias oportunidades, nomeadamente os 2 programas de ajustamento que fez no passado. Quando olhamos para o futuro e depois deste esforço que está ainda a ser feito, e vai ser certamente feito durante mais algum tempo na economia portuguesa, parece-lhe que seria necessário e desejável trancar alguma consolidação, alguma, digamos, política futura, eventualmente num sentido de desequilíbrio das contas na Constituição, por exemplo? Eu penso que algo que é comum aos nossos programas de ajustamento, e está a acontecer com este, é a sensação de que o programa de ajustamento surge por algum facto externo do qual nós não temos responsabilidade. E assim que as coisas se arranjam, nós podemos voltar à nossa vida anterior. E é isso que faz com que, a seguir a cada programa de ajustamento, nós voltemos exatamente às políticas anteriores. E há quem veja também neste programa de ajustamento, quanto mais depressa ele terminar, mais facilmente nós podemos voltar às políticas anteriores. Eu penso que é importante nós percebermos que nós tínhamos desequilíbrios profundos na nossa economia e que o mundo não mudou quando a Troika aqui entrou. E que a economia portuguesa decidiu parar de crescer no dia que a Troika aqui entrou e começámos a fazer o programa de ajustamento. Nós tínhamos, de facto, problemas de crescimento graves de 2000 a 2008 e, portanto, estou a deixar de fora já os anos da crise. A taxa de crescimento de Portugal foi a segunda mais baixa de toda a OCDE, de 2000 a 2008. E, portanto, nós estávamos a seguir políticas que não estavam a ser amigas do crescimento. Quanto à questão do investimento, eu penso, eventualmente tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que os empresários não são beneméritos, não têm de ser beneméritos, não têm de criar emprego, não têm de ganhar dinheiro. Os empresários não têm de fazer... nós não temos que exigir absolutamente nada dos empresários. Eles só são empresários se quiserem. Portanto, o que nós temos que criar é condições para que quem queira empreender, quem queira ser empresário, o possa ser. E, de facto, aí eu faço parte daqueles que culpam o Estado por tudo e por nada, neste caso. As condições que foram criadas, quer do ponto de vista fiscal, e que hoje não estão melhores, antes pelo contrário, quer do ponto de vista do enquadramento laboral, quer do ponto de vista do enquadramento administrativo e licenciamento, não foram amigas dos empresários. Nós não nos podemos queixar de que não houve investimento em Portugal. Quando, da parte do Estado, não só o Estado condiciona o investimento, porque grande parte do investimento foi investimento público e o investimento privado que houve foi muito ligado ao investimento público, como não criou condições para esse investimento. Dir-me-ão hoje que a política fiscal é fortemente incentivadora do investimento, e eu concordo. Mas ela está limitada por 2 pontos que me parecem importantes. Por um lado, o memorando de entendimento, que previa aumentos de impostos, não previa baixa de impostos, não esta que estamos a assistir, mas previa aumentos de impostos e a necessidade de chegarmos aos limites do memorando. Aos limites do déficit. Se o memorando tivesse outro ramo no seu âmbito, outro pilar associado ao crescimento, mas o governo anterior não negociou. E, portanto, a verdade é que estamos obrigados a chegar àqueles limites e, portanto, aí a parte fiscal está a desempenhar um papel que eu, uma vez mais, considero excessivo, mas que tem que ver com essa realidade. Para a questão que me colocou, eu penso que sim, que nós temos que tentar concordar ou chegar a um acordo sobre as razões que nos trouxeram até aqui. E já vê aqui nesta mesa que não há acordo e, portanto, esse acordo não é fácil de chegar. Houve ou não houve problemas nas últimas décadas? E repare que eu nesta matéria, eu não culpo governos em particular. Eu culpo todos, inclusivamente aqueles em que o meu partido esteve parte, eu não tenho qualquer problema em dizê-lo. Houve ou não houve uma trajetória de crescimento que é decrescente? Houve ou não houve uma trajetória de endividamento que foi crescente? E, sobretudo, houve ou não houve momentos em que, quando as trajetórias começaram a tornar-se preocupantes, nós encontrávamos sempre motivos para nos desculpabilizar relativamente a isso. Bom, mas ainda estamos dentro dos limites. Bom, mas os outros países estão-se a endividar também. Bom, mas a nossa economia não é igual à dos outros países. Portanto, o nível de endividamento que nós tivemos, quando começámos a olhar à volta e vimos que mas há outros países que também têm um grande nível de endividamento, sim, mas as condições dessa economia eram diferentes para suportar esses níveis de endividamento. Portanto, sim, temos que acordar sobre porque é que chegámos até aqui. E eu penso que... Mas
distanciar isto sobre o anterior governo. A questão não tem que ver com o anterior governo, tem que ver com políticas que foram seguidas mais ou menos ao longo das últimas décadas. Só para terminar, eu costumo dizer que existem 5 partidos socialistas em Portugal. O meu é aquele que é menos socialista. Portanto, a questão é saber como é que nós podemos superar o socialismo que tem engraçado na parte económica em muitos dos partidos políticos portugueses e às vezes também no meu. Muito bem, vamos partir para um breve intervalo nesta Comissão Executiva. Vamos continuar, obviamente, a falar de consolidação das contas nacionais. Breve pausa na Comissão Executiva, regressamos num minuto. Até já.